em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte nos invita a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte nos invita a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus é um Deus de promessa, nosso Deus é um Deus eterno, Senhor das nossas vidas. Estamos aqui sempre com esse objetivo, né, de glorificar o nosso Deus. Então, nesse momento de reflexões, temos muitas lições que nós temos aprendido ao longo dessa etapa, desse ciclo de estudos, desafiando a nós a ter um comportamento diferenciado como homem de Deus em relação ao que nós vivemos e os homens da atualidade. Porque se nós não vivermos de forma diferenciada, não vai fazer diferença para o homem, e o homem também não vai conhecer Deus, porque nós não testificamos, não testemunhamos, não vivemos o Evangelho. Então nós temos esse desafio de aprender com os grandes homens de Deus. Teve as suas oscilações, eles cresceram muito na graça, na misericórdia, na bondade do Senhor, mas também houve momentos de declínio. Então, nem por isso Deus, vamos dizer assim, exterminou esses homens. Mas Deus foi trabalhando na vida dos nossos amados irmãos do passado, assim como está trabalhando em nossas vidas. E essa noite nós vamos tratar sobre a vida de Gideão. Todos nós conhecemos quem foi Gideão, um juiz, um homem que foi levantado por Deus, e nesse contexto de, vamos dizer assim, de opressão, de domínio, lá estava Gideão. Muitas vezes também nós estamos
também num contexto de opressão, de domínio. Se não é o domínio das circunstâncias, é o domínio da natureza. Se não é a natureza, é o domínio do próprio homem fazendo ações erradas que acabam trazendo prejuízo para a nossa vida física, familiar e espiritual. Foi assim ontem, é assim hoje e será até a vinda de Cristo. Convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Estaremos tratando sobre esse homem, Gideão, por ser valoroso. Capítulo 6 de Juízes 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ok, então aqui não é uma expressão de um homem para o outro homem, né? É tão legal quando alguém te reconhece pelo que você é, pelo que você faz, e fala: puxa vida, você é um profissional muito bom, você é um homem de fé, você é um homem de virtudes, né? Você é um homem bondoso. Mas aqui nós vemos o próprio Deus falando para esse homem, Gideão, que ele era um homem valoroso. O privilégio que esse homem teve, né, de ouvir a palavra de Deus. E aqui eu coloco uma expressão usada na teologia: a teofania de Deus estava manifesta em volta de Gideão. Já pensou a teofania de Deus em nossa volta, falando conosco? Seria muito excepcional, seria muito bacana. Mas Deus também fala conosco, né? Não como falou com Moisés, com Josué, com o próprio Gideão, né? Vemos Deus falando boca a boca com Moisés, como nós estamos falando aqui entre amigos, entre irmãos. Então nós vemos Deus, a teofania de Deus falando com Gideão: olha, você é um homem valoroso. Agora, imagine você num contexto de perseguições, num contexto de lutas, de opressões, você ter que trabalhar escondido para trazer vamos dizer assim, a alimentação para a sua casa, para o seu povo. Você trabalhar de uma forma inadequada, né? Para trazer ou tratar de uma alimentação que seria para o seu uso, para o uso da sua família e até mesmo, né? Aqui a palavra de Deus não fala o tamanho da tribo de Gideão, mas ele fala que ele era o menor do seu povo. E ele estava no lagar. Lagar, para todos nós que já sabemos como bons batistas, aquele lagar era um local, né, onde se prensava uvas para tirar o suco da vide, né, a uva. Colocava ali e ia pisando, moendo, e saía o suco, né, ali daquele fruto, que é a uva. Mas Gideão estava justamente no lagar, um lugar inadequado para você malhar o trigo. Agora, quando você trabalha de uma forma inadequada, com medo, né, estou fazendo isso porque o inimigo vai vir, vai roubar. Então ele estava ali trabalhando com medo, e de repente aquela manifestação de Deus falando com Gideão. E muitas vezes nós somos ingratos também com algumas coisas que acontecem, né? Somos ingratos com Deus. E quando Deus fala: Gideão, você é um homem valoroso. Aí ele olha para o anjo assim, né? Fala assim: como? Né? Eu sou valoroso. Como o Senhor permite? Vamos contextualizar, né? Como o Senhor permite? Aonde está a sua glória? Aquele Deus que nos tirou lá do Egito, que nos tirou debaixo do jugo de Faraó,
Essa glória do Senhor que fez prodígios, maravilhas, sinais. E agora nós estamos nessa situação debaixo do jugo agora dos medianitas. Os irmãos estão percebendo? Mas por que o povo estava nessa situação, oprimido pelos medianitas? Por que o povo estava debaixo desse jugo tão pesado? Por causa do coração duro. Porque serviram a outros deuses. Porque se prostraram diante de deuses que nada podia fazer. Se contaminaram com os costumes dos povos que estavam em volta, coisa que Deus proibiu em fazer. E agora ele lança, toda esse estado caótico do povo, ele joga para Deus como se Deus fosse culpado. Muitas vezes nós fazemos da mesma forma. Nós achamos que Deus é culpado, que Beltrano é culpado, que Ciclano é culpado, menos eu. É uma situação que nós precisamos reverter como povo de Deus. Pelo que eu li, Gideão foi o 5º juiz da nação de Israel, que lutou 2 vezes com os midianitas, primeiro com a permissão divina e depois por atitudes próprias. Nessa narrativa podemos observar de forma não previamente evidente e contínua a deterioração do estado espiritual de Israel. Porque eles estavam se misturando com os povos, estavam adorando outros deuses, fazendo seus filhos passar pelo fogo, apesar da contínua intervenção divina e dos lampejos de retidão de Gideão, Israel corroeu-se espiritualmente e politicamente. Igualzinho, igualzinho os nossos dias, a política está se corroendo de uma tal forma que dá até medo. O chamado de Gideão é a peça central do capítulo 6, esse que nós estamos estudando agora. A passagem começa com o aparecimento do anjo do Senhor, em seguida pela narrativa da destruição dos altares a Baal. Gideão fez muitas coisas boas, mas para que ele chegasse até a destruição dos altares de Baal, ele fez teste com Deus, para saber se verdadeiramente era Deus que estava falando com ele. Assim como muitas vezes nós também fazemos testes com Deus. Deus, mas se for o Senhor mesmo, eu gostaria que o Senhor me desse um sinal. Deus, se fosse o Senhor mesmo, eu gostaria que o Senhor fizesse isso e aquilo outro. Isso chama-se incredulidade. Ou você acredita, confia, crê em Deus, ou você não acredita. E a sua esperança, a sua expectativa não está em Deus. E quando se fala de trigo, Gideão estava lá malhando trigo, num lugar inadequado. Nós aqui não somos do campo, mas o Gedilson talvez conheça essa expressão, o Flávio conhece essa expressão, o Marcos, eira. A eira é o lugar onde se malhava o trigo. É um espaço igual esse aqui. Arrumadinho, limpinho, chegava aqui, espalhava o trigo, aí vinham os trabalhadores, batiam o trigo, tome. Mas ali do jeito que eles vinham do campo, eles ceifavam, o trigo, o joio, tudo junto. E chegava ali naquela ilha, batia o trigo, esperava o povo, e o vento vinha aí, espalhava o trigo do joio. E ia fazendo esse processo. Então nós vemos que muitas vezes, nós como povo de Deus, também trabalhamos de forma inadequada.
Queremos fazer um serviço aonde não deve ser feito, mas tudo por causa do quê? Da opressão, o medo do inimigo. E Gideão usou esses artifícios aqui porque ele estava com medo do inimigo. Assim como muitas vezes nós temos medo do adversário. Quando eu me converti, não lá em Barbacena, viu? Mas quando eu me converti, aqui nas Cubas, na igreja chamada Batista Monte das Oliveiras, que é hoje, né? Mas ontem era a Igreja Batista Renovada, aqui no Jardim Universo. Então, nós, jovens, aqui nós estamos em jovens, um pouco mais experientes, né? Mas naqueles dias, quando eu estava no meio da mocidade, a gente tirou um dia, assim como nós vamos tirar um dia para a programação, culto azul, orando, né, programando. Então a gente tirou um dia para orar pela mocidade. E aí o pastor, não, tudo bem, vocês podem ficar na igreja, e deu a chave na minha mão. Eu falei, puxa vida, né? Que confiança, né? Deu a chave da igreja na minha mão, para a gente passar a noite ali em vigília orando. Perto das 2 horas, 3 horas da manhã, ali naquele clamor, glorificando a Deus, bendizendo a Deus, Deus tenha misericórdia. Daqui a pouco houve uma manifestação, uma pessoa, o inimigo pegou, e aquela pessoa começou a se contorcer, começou a gesticular, a falar coisas que a gente não sabia, não conhecia, e todo mundo ficou apavorado. E agora? Todo mundo ficou com medo daquela situação. Quanto mais medo a gente ficava, mais o inimigo se levantava. Conclusão, né? Tivemos que correr na casa do pastor, o pastor vir, ver o que estava acontecendo. O pastor orou ali naquela ocasião e aquela pessoa foi liberta. O medo nos aprisiona, o medo, né, nos paralisa. E bem assim estava Gideão paralisado diante desta circunstância. Primeira lição, né, entre tantas que eu queria comentar com os irmãos. Deus via em Gideão, é Gideão mesmo ou Gedeão? Gideão é um varão valoroso. Que privilégio, né? Deus vê em Gideão um homem valoroso. Mas o interessante é que Deus não chama Gideão, né, pelas suas fraquezas. Ô seu covarde, né? Ô seu crente de meia tigela, né? Ô seu fracote, né? Como um homem faz, né? Nós, homens desse mundo, homens naturais que hoje não somos transformados, nós não agimos mais dessa forma. Mas nós vemos as pessoas usando apelidos, muitas vezes pejorativos, para se referir ao seu amigo, se aquele tem um nome, né? Apelidos que muitas vezes constrangem a pessoa, mas aqui Deus não fala, você é um homem valoroso, Gideão, e chama Gideão pelo nome e ainda dá uma qualidade para ele, valoroso. E assim Deus fala para nós hoje, homens que aqui estão presentes. Você, homem valente, homem de coragem, homem valoroso, homem virtuoso. Então Deus vê esses atributos em nossas vidas. Não se veja na pele de Gideão, mas considere que Deus te ama de uma tal maneira que Ele, né, te vê como um homem valoroso, Ele te vê em alta estima. Deus não olhou para Gideão como um covarde, medroso, mas olhou para ele como um libertador do seu povo. Olhou para alguém que, mesmo que se achasse menor na sua família, o mais fraco de todos, Deus olhou os planos dele a serem cumpridos em Gideão. Então nós
temos que ver os planos, né? Confiar nos planos que Deus tem para as nossas vidas. É verdade, Gideão estava ali apavorado, estava cuidando de um bem, né, que para ele, né, não, isso aqui eu tenho que preservar mesmo, é a garantia de vida, é a garantia da minha vida e a vida da minha família, do meu povo. Então, Gideão estava certíssimo em ter esse medo, mas aonde que ele errou assim grandemente foi não confiar naquele que tudo pode. Quando o homem medroso se encontra com Deus, ele automaticamente se torna o mais valente de todos os homens. Aquele que é medroso, aquele que é covarde, quando se encontra com Deus, o cara fica, vamos para cima. Um exemplo disso, o servo de Eliseu, que estava lá na casinha deles, lá estava ele e Eliseu lá na casa, e aquele moço de Eliseu saiu para fora. Quando ele abriu a porta e foi lá fora, viu aquele grande exército cercando a casa. Ele voltou rapidamente: meu senhor, estamos cercados, o inimigo vai acabar conosco. O homem de Deus falou assim: meu filho, na sua experiência, na sua fé, meu filho, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí ele, o quê? Acho que ele pensou assim, acho que ele chegou a uma situação que ele não está sabendo discernir mais, né? Acho que ele não está entendendo. Aonde você não entendeu que eu falei que nós estamos cercados pelo inimigo? E aquele homem de Deus falou assim: abre os olhos desse moço para que ele veja. Deus abriu os olhos daquele moço, e quando o moço viu, vamos para cima, vamos destruir, né? O cara se torna valente, né? Quando tem esse encontro com Deus. Mas só que o Espírito de Deus não é de destruição, é de salvação, por enquanto, é de amor e paz. Então nós vemos, né, essa atitude daqueles que encontram com Deus. Juízes 6, capítulo 6, versículo 14, fala assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Quem nos lembra essa passagem aqui, né? Pelo menos o finalzinho: porventura não te enviei eu? Josué capítulo 1, versículo 8, né? Josué estava lá tremendo, possivelmente em crise, porque agora ele recebe um legado, ele recebe uma responsabilidade de levar o povo à terra prometida. Já pensou uma pessoa que era conduzida e de repente ele se vê como aquele que vai conduzir um povo? Mas será que só era esse o medo de Josué? De conduzir o povo à terra prometida? Eu creio que não. Porque Josué aqui dá a entender, percepção minha, que teria aquelas pessoas que estavam de olho, né? Estavam de olho na posição sacerdotal, ou na posição de um líder como Moisés. Moisés fechando o olho: pai, eu sou o primeiro da linha. Eu que quero, eu que vou assumir, eu que vou mandar, eu que vou conduzir. E de repente Josué, vendo toda aquela confusão, pessoas nesse... É o que nós estamos vivendo hoje aí, né? Ganhou, mas um aceita, mais ou menos assim, o outro não aceita. Não só aqui no Brasil, mas como lá fora também aconteceu isso. Não vai ser ele. Eu que quero ser o bambambam, eu que quero ser aquele que vai comandar. Mas só que quem institui,
Quem coloca o homem na posição é Deus. Deus já tinha escolhido Josué. Assim como Deus já tinha escolhido Davi. E assim Deus foi escolhendo os seus homens para conduzir o seu povo. Então Deus fala assim: olha, Gideão, não temas. Sou eu que estou mandando? Vai e faça, pronto, e acabou. E o homem muitas vezes tem essa dificuldade de dar ouvidos à palavra de Deus. Deus quer você com a força que você tem. E muitas vezes nós queremos justificar, né? Aqui Gideão estava justificando. Senhor, eu menor, né, do meu povo, eu sou mais fraquinho, eu não tenho condições. É você mesmo que Deus está chamando nessa noite. Fraquinho do jeito que você é, Deus quer usar a sua força. Por isso que Deus falou para Gideão: vai na tua força. E assim como falou para Josué: esforça-te, tem bom ânimo que eu serei contigo. Deus não. Né? Ele foi ali dando os passinhos para trás, querendo tirar o corpo fora. Aí Deus fala com mais autoridade: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, seja forte, seja corajoso. Se fosse nos nossos dias, a gente ia falar: seja forte, seja homem, enfrente a situação. Não adianta chorar, enfrente, né? Seja homem. É isso que Deus está falando, falou para Gideão e fala para nós hoje. Outra lição que nós podemos tirar: Gideão agora precisava acreditar na providência divina. Será que nós temos acreditado na providência divina? Oramos, pedimos, e muitas vezes até nos consagramos, pedindo, né, que Deus opere maravilha entre nós. Mas há momentos que nós desfalecemos na nossa fé. Uma historinha, né, não sei se é verídica, mas é uma historinha que eu ouvi há tempos e isso ficou gravado na minha mente, no meu coração. Um lugar bem seco, né? Fazia muito tempo que não chovia. E o pastor daquela região ali convocou a igreja: vamos orar para que Deus mande chuva. E orou, jejuou por um período de tempo. Depois que fechou aquele período de tempo, ele chamou a congregação: agora nós vamos entregar o nosso jejum naquele monte, para que Deus derrame chuva sobre nós. E marcou para depois do almoço. Todo mundo foi para a igreja, almoçou, ele voltou, encontrou na igreja, e daqui a pouco vem um jovenzinho com guarda-chuva. Aí todo mundo começou a dar risada naquele jovenzinho que estava com o guarda-chuva. Por que você está com o guarda-chuva? Não está nem chovendo, né? Aí aquele jovem fala: nós não oramos para que chovesse, então eu creio que Deus vai mandar chuva, e quando chover já estou preparado. Muitas vezes nós procedemos da mesma forma. Nós pedimos, e na hora H nós não confiamos na providência divina. Você tem confiado na providência divina? Gideão: ai Senhor, né? Aí começou a dar aquelas desculpas como muitas vezes nós damos. Ai Senhor, o Senhor me desamparou, por isso que eu estou nessa situação, né? Deus não ouve as minhas orações mesmo, né? Você já ouviu essas expressões? Deus não ouve as minhas orações mesmo, orei só para desencargo de consciência. Deus não gosta de mim. É igual aquela criancinha birrenta. Ah, Deus não me deu o que eu quero. Estou de mal. Não, ainda põe o dedinho, estou de mal. Corta o relacionamento com Deus. E a ordem de Deus para Gideão: avance, vai nessa tua força. Gideão precisava ser liberto de um problema que é encontrado em muitos cristãos,
o complexo de inferioridade. Quantos de nós estamos com esse complexo de inferioridade? Então nós precisamos vencer. Aí talvez a pergunta, e ele vem, né? E fala, como eu vou livrar Israel, né? E nós podemos dizer, como eu vou me libertar das minhas fraquezas, da minha inferioridade. Então, nós precisamos confiar em Deus. Deus não chama homens capacitados, mas Ele chama pessoas como nós, e nos capacita, e nos envia para fazer a vontade dEle. Deus viu em Gideão, outra lição que nós tiramos para nós nessa noite, Deus via em Gideão virtudes. Qual é a virtude que Deus viu em Gideão? Qual é a virtude que Deus vê em mim e vê nos meus irmãos? 2 segundos para cada um de vocês. Qual é a virtude que você acha que Deus vê na sua vida? Um de cada vez, por favor. Nenhuma virtude. Meus irmãos. Persistente. Hã? Persistente. Persistente. Qual outra virtude? Paciência. Paciência. Paciente. O que mais? Vai dar certo. Vai dar certo? Vai dar certo. Otimista. Amigável. Amigável. Confiança. Confiante. Confiança. Eu levo o guarda-chuva. Você leva o guarda-chuva? Pois bem. Faz bem. Então Deus olhou para Gideão não como um covarde medroso, mas olhou para ele como um libertador do seu povo. Assim como Deus usou Moisés para libertar o seu povo, agora está usando esse juiz, o menor do seu clã, para trazer a libertação para o povo de Deus. Deus pode usar a minha vida, Deus pode usar a sua vida. Então, outra lição que nós aprendemos com o nosso irmão Gideão, a força de Gideão não vinha, a força de Gideão vinha de Deus, não vinha de si mesmo. Hoje eu estava conversando com o irmão William, não o William aqui o presente, mas o William, e eu conheço esse irmão desde que ele era pequeno, lá da outra igreja onde eu nasci na fé. Ele estava compartilhando algumas coisas, e a gente começou a conversar a respeito de algumas dificuldades de homens, homens que é cabeça do lar, e até mesmo quando é solteiros que ainda está se preparando para um futuro casamento, formar uma família. O homem é aquele que trabalha, o homem é aquele que vai ser cabeça do lar, o homem vai ser aquele que é o sacerdote. E em um dado momento surgiu um questionamento e eu falei assim, olha William, eu vou explicar esse assunto que você está colocando para mim da seguinte maneira. Havia na minha família um personagem assim e tal, e quando a gente falava da obra, falava de Deus, vem você, santarrão, olha, você só vive em igreja, você só usei uma expressão que agora me falhou, a mente, fanáticos, crente fanático, tá todo domingo na igreja, eu vou falar uma coisa para você, eu tenho fé sim, e minha força, eu trabalho, e não sou favorável a vocês, ou qualquer um, até mesmo eu levar um dízimo para o pastor. Olha,
Força está aqui no meu braço para trabalhar. Força nas minhas pernas para trabalhar. Meu Deus, está aqui ó, no bolso. Porque se eu não trabalhar, eu não consigo. Eu não consigo trazer o alimento. Eu não consigo cuidar da minha família. E esse homem trabalhava muito. Sabe o que é trabalhar muito? Esse homem trabalhava muito. Um belo dia. Depois de toda esse desabafo dele, ele saiu para trabalhar. Ele foi atropelado. Veio. Acabou as forças da perna. Acabou as forças do braço. Acabou o dinheiro, porque tudo que ele ganhou usou no tratamento. E não conseguiu se recuperar até hoje. Você entende? Então, muitas vezes nós achamos, olha, se eu faço e aconteça, é o meu vigor físico. De onde vem esse vigor físico, amados irmãos? É Deus que dá o vigor, é Deus que nos fortalece. Então as pessoas não entendem e acham que a força é dele, não é de Deus, que vem de Deus. E nós devemos acreditar na força que o Senhor nos dá. E devemos prosseguir, por mais difícil que seja a caminhada. Assim como andou na força do Senhor, Davi, Daniel, Timóteo, Jeremias, Josué e até mesmo Gideão. Então nós precisamos prosseguir na força do Senhor. E a força do Senhor estava sobre esses homens. E a força do nosso Deus está nos motivando. É a nossa força motriz. Motriz. É motriz mesmo? Motriz. Para continuar. Então, não desistam. Porque a força vem do Senhor. Amém. Já chegando nos finalmente, queria compartilhar 7 lições para ficar bem gravado em nossa mente, em nosso coração. Primeira lição: não é necessário viver dominado pelo medo do inimigo. Quantas pessoas vivendo dominadas ou dominados com medo do inimigo? Qual é o medo que você sente? Qual é o seu inimigo que te estremece todo? Desemprego, a enfermidade, a morte, a desesperança, o filho, aquele filho que você abraçou, anunciou e hoje é um filho rebelde e se envolveu com drogas. Qual é o seu medo? Qual é o seu inimigo que está tirando a sua força, tirando a sua fé, tirando a sua esperança? Então nós precisamos nos ver livres desses inimigos que nos dominam. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar. Então, já voltei um pouquinho lá atrás. O medo dominava e fazia refém daquela situação humilhante. Então, Gideão estava ali malhando trigo. Ele estava refém dessa situação. O medo paralisava esse homem. Qual é o medo que te paralisa? O que tem te paralisado como servo, como homem de Deus? É uma pergunta que eu deixo para vocês responderem para você mesmo. Mais uma coisa interessante que nós precisamos falar enquanto esse medo
dominava Gideão, e depois ele para Deus e fala assim: Deus, ele fez tantos sinais, prodígios e maravilhas, tirou o povo lá do Egito, trouxe para a terra prometida, e agora nós estamos aqui. Gideão, ele conhecia a história, do seu povo. Possivelmente ele estava lá na escola bíblica dominical daqueles dias aprendendo. Tá, mas e aí? Quantas pessoas vivendo de história do passado, história de outros? Qual é a experiência que você tem com Deus para contar? Quando você vai viver a sua experiência com Deus? Quando eu vou viver essa experiência com Deus, Deus trabalhando na minha vida, eu vendo as coisas acontecerem? Quando? Até quando nós vamos viver a experiência de outros?